eu sou Júlia Alcântara e você está assistindo ao Mulheres em Pauta, um espaço da TV Câmara para a gente aprender e refletir sobre temas importantes para a sociedade. E no programa de hoje, a gente vai conversar sobre o Dia Mundial das Mulheres Negras, Caribenhas e Latino-Americanas. E para isso, recebo a convidada, a advogada Ana Paula Soares, está aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Júlia. Eu quero agradecer o convite. Para mim é um prazer e é uma honra estar falando sobre esse dia tão especial e tão caro para nós mulheres negras. Certo, também vereadora Inês Paz aqui com a gente. Olá, nós estamos aqui para debater, como a Júlia já disse, temas importantes. E hoje nós vamos refletir e também trazer proposta sobre a mulher, o dia, né? Não só sobre o dia, mas sobre a mulher, tomando como referência o dia 25, mas não só o dia 25, como o movimento tem chamado, o Julho das Pretas. Nós estamos encerrando, né, o mês de julho, mas nós temos muitas coisas a contar e muitas coisas para dizer para vocês o quanto as mulheres pretas sofrem no nosso país e também aqui em Mogi das Cruzes e na nossa região. Bom, para a gente iniciar, Ana Paula, eu queria que você se apresentasse um pouquinho mais para a gente. Além de advogada, também atua como militante, pós-graduada, várias formações aí. Então, conta um pouquinho da sua vida, onde tudo isso foi se entrelaçando. Bom, meu nome é Ana Paula Maria, né? Eu gosto de falar os três nomes porque tem uma história, né? Eu sou advogada. Eu moro em Itaquaquecetuba, sou militante do movimento negro, de um movimento de mulheres, do movimento de mulheres pretas. E essa militância, ela nasceu, e essa consciência nasceu da condição de mulher preta, né? Que quando você se dá conta das mazelas, da realidade de ser mulher preta, num país que é estruturado no racismo, você tem duas formas: ou você se conforma com ele, ou você luta e milita para que essas injustiças não sigam as nossas descendências. Porque foi a luta das nossas ancestrais e tem que ser a nossa luta, porque nós somos ancestrais de alguém. Então, para que elas tenham um caminho mais pavimentado do que eu pisei e que as minhas ancestrais pisaram, a gente faz essa militância no movimento negro e no movimento de mulheres. Perfeito. E essa data, né, é mundialmente. Qual é a importância de ter no calendário marcado para realmente ser um momento de luta? Então, Júlia, o questionamento ainda é, se nós tivermos o 8 de março como o Dia Internacional da Mulher, por que o 25 de julho ser o Dia Internacional da Mulher Preta, né, da mulher negra, da caribenha e latino-americana? Porque os enfrentamentos das nossas vidas, elas são diferenciadas. Eu falo que se nós olharmos historicamente, a mulher preta, ela sempre trabalhou. Ela veio da diáspora africana, trazida para o Brasil para trabalhar. A primeira onda do feminismo, né, que é protagonizada por mulheres brancas, era para a entrada no mercado de trabalho. Mas as mulheres pretas já estavam trabalhando. Você acha que a mulher preta ia evocar para si o direito de trabalhar? Ela teria que invocar para si direito a direitos. Depois disso, a gente tem, olhando ainda historicamente, as leis que condenaram a mulher à segregação, a mulher preta à segregação no Brasil. Quando a gente fala de lei como a lei do ventre livre, a gente pensa em uma lei boa para a mulher. Mas aquilo segregou a mulher dos seus próprios filhos. Seus filhos eram retirados delas, para que não fosse despesa para o dono de escravo, colocado nas rodas dos conventos, para ser criado em orfanatos. E essa mulher, desde cedo, era separada dos seus próprios filhos. Não era uma escolha. E também não foi nada comemorativo. Não era comemorativo. Então, a gente aprende na escola que a lei do ventre livre foi uma lei boa. E não foi. Olha o olhar da mulher preta já desde a escravidão perdendo seus próprios filhos. E é importante, né, você contando isso, são outras pessoas que falam essa história e dão outra narrativa para essas vivências. Uma narrativa, Júlia, ultra romantizada. A gente tem uma história preta, uma história da diáspora africana em todo o continente latino-americano e das Américas, romantizada. Não tem essa história de luta.
Em 1992, no Congresso lá em São Domingos, na República Dominicana, começou uma junção da militância das mulheres pretas para discutir essa diferenciação entre a militância do feminismo branco com a militância do feminismo preto. E por que nós tínhamos essas diferenciações? E lá, a Organização das Nações Unidas entendeu que as nossas lutas são diferentes das lutas das mulheres. Temos lutas que nos aproximam, mas temos lutas que nos são peculiares. E por isso, e como essas lutas elas são muito intrínsecas em todas as mulheres pretas, caribenhas e latino-americanas, instituiu-se o Dia Internacional da Mulher Preta, Caribenha e Latino-Americana. Depois, aqui no Brasil, a gente aprofundou essa luta. E em 2014, a presidenta Dilma Rousseff colocou nesse mesmo dia o dia de Teresa de Benguela. Porque Teresa de Benguela era uma das companheiras de Zumbi do Palmares. E ali, na luta do Quilombo, depois da morte de Zumbi, o Quilombo não morreu. Ele durou por mais 20 anos sendo dirigido por Teresa de Benguela. Então, a luta do protagonismo preto feminino é muito anterior a isso. E aí se instituiu-se também o dia 25 de julho como dia de Teresa de Benguela. Então, nós temos muito a refletir. É um dia de reflexão. E, depois disso, com as comemorações e com as datas de reflexões, se instituiu-se julho como o julho das pretas. O julho para que a gente lute por políticas públicas que venham atender essa discrepância entre mulheres brancas e mulheres negras, homens e mulheres, né? E a gente consiga implementar políticas públicas para diminuir essas desigualdades e chegar numa equidade. Perfeitamente. Bom, e falando um pouquinho mais das lutas, né, que são peculiaridades além do trabalho, o que mais é peculiar realmente dessa luta? Bom, a gente fala da luta, mas a gente fala da questão dos cuidados. A mulher preta, né, ali na escravidão, ela cuidava da casa, ela cuidava da lavoura, ela cuidava dos filhos, né, dos seus senhores ali. E foi o último bastião da escravidão, derrubado em 2013, com a PEC das empregadas domésticas. As empregadas... 10 anos, é muito recente. É muito recente. Nós estamos falando de uma escravidão que foi abolida em 1888. E somente em 2013, e entrando em vigor em 2014, nós tivemos uma PEC que dava garantias de condições de emprego para as mulheres majoritariamente pretas. E há não muito tempo atrás, há 2 anos, nós assistimos uma mulher ir cuidar do cachorrinho da sua patroa e perder seu próprio filho. Seu próprio filho caía ali no poço do elevador e ela perdeu seu próprio filho. Só que isso é uma história comum, trágica para a mulher preta. A maioria das mães pretas não criam seus filhos. Ela cria os filhos dos seus patrões. A minha mãe, ela teve que nos deixar, nós 3, para cuidar de outros filhos que não eram seus próprios filhos. E muitas vezes esses filhos são levados pelo tráfico, são mortos pela mão da polícia, e ainda hoje, mulheres pretas perdem os seus filhos. Isso é a peculiaridade da mulher preta. Isso são lutas, né? Sim. E a gente chega, né, não tem como olhar para esse menino do tráfico separado de todo esse contexto, e é o que acaba acontecendo, né? As pessoas separam e tiram, fazem esse recorte. E a gente faz, assim, dentro dos recortes e de luta do Dia Internacional da Mulher Preta, a gente tem as discrepâncias salariais. Existe uma diferença salarial, e a gente tem aí, chegando a 1 mês, da lei que sancionou a igualdade salarial entre homens e mulheres, né, que também é um atraso tanto para as mulheres pretas como para as mulheres brancas, né. Nós temos uma lei que determine que quando fazemos a mesma função com o mesmo grau de exigência e qualidade, devemos ganhar o mesmo salário. Uma jornalista branca com um jornalista branco, negro, uma mulher, uma jornalista negra, tem que ganhar o mesmo salário. Isso se chama igualdade. E isso vai fazer 1 mês, né? Um pouco mais de 1 mês que foi sancionado no nosso país. Só que dentro desse recorte, o último salário é da mulher preta. Ela chega a receber menos de 1/3 do salário de um homem branco.
ela recebe menos que o homem preto. E ela recebe a metade de uma mulher branca. Sim. Então, assim, a gente fala dos vieses de luta, eles são tão amplos, que muitas vezes somente os movimentos de luta não dão conta. Uhum. Nós precisamos de toda uma cadeia de proteção, uma rede de apoio para que as nossas demandas virem realmente políticas públicas, para que se tornem efetivas, que se tornem exigível. E eu dou um exemplo. Nós falamos aqui da PEC das empregadas domésticas, sim, que depois de séculos de escravidão e exploração, e como diz Maria Carolina de Jesus, no quarto de despejo, que onde se guarda os restos da casa também se aloca a empregada doméstica, depois de mais de quase 400 anos dessa vivência, nós tivemos a PEC da empregada doméstica. Mas em 2017, nós tivemos a reforma trabalhista. E colocou a mulher preta novamente em condição de desigualdade. Então, a fragilidade com a qual esses direitos nos chegam também são facilmente perdidos, por causa dessa falta dessa conscientização. Por isso que a importância de um dia. Sim, para a gente debater esse assunto, né? E até mesmo a PEC das empregadas domésticas não foi algo bem recebido. Eu posso falar assim, que o grande estopim do impeachment foi a PEC das empregadas domésticas. Porque você bateu de frente com o patriarcado, você bateu de frente com um sistema econômico que lucra com o trabalho barato e a mão de obra barata da mulher e do homem preto, que fazem serviços domésticos, e você bateu de frente com uma elite que se aproveita. Por que é tão difícil discutir o racismo? Porque o racismo ele dá privilégio para algumas pessoas. E as pessoas não estão prontas para abrir mão de seus próprios privilégios, exceto por conscientização. Por isso que nós temos aqui que falarmos constantemente disso. Porque muitas vezes nós somos colocadas como minoria, mas dos 56% de lares que são chefiados por mulheres, isso foi um dado do IBGE agora, dia 20 de julho, 65% desses lares que estão em situação de extrema pobreza são chefiados por mulheres pretas. Elas são as primeiras a perder seus empregos. Sim. Elas são as primeiras a serem preteridas na fila de um emprego. Então, a gente olha e analisa que só a lei afastado de um letramento antirracista não basta. Nós temos que trazer à população brasileira esse letramento antirracista. Por que nós lutamos? Não ser colocada sempre como a preta raivosa, a preta que grita, que xinga, que, sabe? Ela luta por direitos e vai colocar como raivosa. Toda mulher preta é braba, né? Se o conhecimento fica só na luta, né, das pessoas que não estão presentes, não vai ser feito nada, realmente. E chegando nas políticas públicas, né, vereadora, vendo a Ana Paula falar, são muitos problemas, né, são muitas coisas que acontecem, mas para realmente existir políticas públicas efetivas, é preciso ter consciência de tudo isso, ter conhecimento sobre tudo isso. O poder público tem esse olhar abrangente? Olha, conhecimento, eu diria que sim. Você falou uma série, né? Ter conhecimento, ter consciência e também ter vontade política. E aí, a dificuldade, não é dificuldade, eu não diria como dificuldade, eu acho que é deliberado, né? Diante de toda essa fala, né, que a Ana Paula trouxe, que é o dia a dia, que é a realidade que o nosso país vivenciou e está vivenciando, existe ainda predominantemente a organização, né, da nossa sociedade que é totalmente exclusiva, né, para excluir, né, não trabalha com um conceito que até eu não gosto, não é porque eu não gosto, mas desse termo equidade, porque a equidade, esse termo equidade, veio para substituir o termo igualdade. E eu acho que nós devemos sempre trabalhar na questão de né, mulheres negras, pretas, né, elas têm que ter igualdade, não equidade, porque a equidade, a palavrinha equidade, quando que ela surgiu? Ela surgiu na década de 90, no consenso de Washington, que estava lá Fernando Henrique Cardoso, e discutindo, né, a nova
ordem econômica do mundo, e aonde surgiu essa palavra equidade, que é dar para o povo, dar para aqueles aquilo que eles merecem. Então, quando você fala uma equidade, você está... Então, o que ele merece? Então, era a conversa que era sendo feita no país do terceiro mundo e no país do primeiro mundo. Então, dai para os países do terceiro mundo o que eles merecem. O que eles merecem? Uma educação, que era um debate sobre a questão educacional. Eles merecem uma educação de qualidade? Não. Porque, como a gente sabe, conhecimento é poder e o que é preciso ter na educação para os países do terceiro mundo? Que eles não querem colocar o Brasil, porque o Brasil, mas em termos de exploração, ele está colocado, sim. Ele tem uma potência, né, de riqueza, de matérias-primas, mas é colocado que o poder econômico daí domina maior. Então, no sentido seguinte, então, para nós, no caso do Brasil, para nós, né, dos países da África, do terceiro mundo, não precisa ter uma educação de excelência, porque para aquela discussão, para ser depois caixa de supermercado, e isso eu ouvi, né, isso a gente ouve, né, ouvi até recentemente quando eu estava na sala como professora. Então, para que investir? Né, para ser depois caixa, para ser, como a Ana Paula disse muito bem, depois vai ser envolvido com o tráfico. Então, para quem se empreender na educação? Então, a educação é fundamental. Então, existe aí uma deliberação no sentido de não ter políticas públicas. Então, conhecimento tem de tudo que acontece, mas delibera as políticas com um olhar focado em outras questões. Então, de manter ainda a exclusão, para dominar, né, para depois trazer aí a questão eleitoreira, a questão de voto. Então, acho que é preciso, de fato, a gente investir na educação para ter esse trabalho de consciência, né, de você lutar conscientemente pelas suas conquistas, pelas suas reivindicações. Então, isso é fundamental. Então, isso eu não sinto ainda dessas políticas públicas voltadas exclusivamente. Isso eu não sinto ainda, eu acho que ainda está muito a desejar. Temos conquistado, claro, é diferente de ver que nem aqui em Mogi, né, na Mogi das Cruzes, no dia 25 de julho, por iniciativa do COMPIR, aí até parabenizar, né, ao Conselho Municipal da Igualdade Racial de Mogi das Cruzes, que fez uma atividade em cima do dia 25 de julho, que tem uma exposição lá no hall da Prefeitura de Mogi das Cruzes, que pegou mulheres que estão na luta, as mulheres que sabem, né, dizer, por que tem esse dia, da importância desse dia. Então, até está fazendo um trabalho bonito que vai até dia 25 de agosto, né, quando vai ter uma sessão solene, tudo isso. Mas são poucos, porque, de fato, o que passa na escola, ainda o que passa na escola, é um olhar assim daquelas leis, como a Ana Paula disse, da lei do ventre livre, dizer, é uma lei boa, porque daí os filhos não seriam escravizados, né? Porque também é uma outra coisa que eu aprendi, que a gente não pode falar, a população negra foi escrava. Ela não foi escrava, ela foi escravizada, né? Ela foi escravizada pelo poder branco, pela elite branca. Então, que os filhos, mas que condições foi dado para esses filhos? É tudo aquilo que ela relatou. A mesma coisa a Lei Áurea, a lei do 13 de maio, porque fez para ter de fato, mas o que fez com a mão de obra negra? Não aproveitou, trouxe os imigrantes. Então, tipo assim, você tem a lei, mas a lei ela não é colocada em prática por uma ótica política, de não incentivar, de não acabar com a exclusão, de não acabar com o racismo. Então, essa é a avaliação que eu vejo. Temos avançado? Temos, mas lentamente, pelo tempo que a gente vive, né, que a população viveu escravizada, e esse rompimento, né, se deu o rompimento, mas na prática não teve o rompimento. Ainda a população negra ainda sofre aí as amarras
de um trabalho escravo, né, desqualificado, ainda convive com isso. E a Ana Paula vê do outro lado, né? À frente de coletivos, você também tem contato com o poder público. Como você avalia esse posicionamento, né, diante dos questionamentos, diante das necessidades dos coletivos? A necessidade dos coletivos, do movimento negro, né, dos movimentos de mulheres, se dá porque a lei ela é posterior às ações sociais. Se a sociedade não se movimenta, ela não consegue mover o poder público para legislar aquele ato. Então, quando nós falamos de coletivo de mulheres, coletivos do movimento negro e falamos da necessidade de formarmos redes de apoio, de discussão, é para que sejam feitas as exigências necessárias para o poder público para que legisle essas questões. Se nós não tivermos isso anteriormente, é como se nós não tivéssemos a demanda para aquilo. Então, o movimento negro e o movimento de mulheres, eles demonstram essa demanda. Ora, a gente viu que a lei aqui do Dia Internacional, ela veio de 92, de uma discussão de 92. Ela foi promulgada em 2014. Quanto tempo depois começou a se discutir? Porque a ONU ela faz recomendações para os países. Ela não obriga, ela não pode legislar por aquele país. Ela faz as recomendações através das convenções, através dos tratados internacionais. Esses países ratificam esses acordos, eles parcialmente, totalmente, ou eles não aderem aos acordos internacionais indicados. Então, o Brasil só aderiu em 2014 após muita luta do movimento negro, após muita luta de mulheres, após muitas reivindicações genuínas das mulheres pretas. Então, a necessidade dos coletivos, a necessidade do movimento para que todas as áreas, eu não digo somente para o movimento preto e movimento de mulheres, mas para todas aquelas áreas que são negligenciadas pelo poder público, é crucial. É crucial. E eu falo que quando a Inês, né, a vereadora Inês, ela fala das questões da morosidade do poder público, apesar de consciente da questão dessas discrepâncias que temos, não ter uma legislação mais rápida para atender essas demandas, é porque o racismo estrutura nosso país. Ele estrutura desde a época do açúcar, do café, da mão de obra escrava, e a gente fala assim, se eu fosse continuar falando historicamente, a lei do sexagenário, homens negros não chegavam a 60 anos, mas as mulheres sim. As mulheres conseguiam chegar a 60 anos de idade. Onde elas eram colocadas? Para lugar nenhum. Elas eram jogadas, criou-se os primeiros asilos, porque ali ela passou a ser um fardo para o dono do escravo. Né? Como a criança também tirava ali a atenção da mãe preta, a idosa também. Então, ela era colocada nos asilos. Então, eu falo assim, que a gente tem que aprender a ter esse olhar não romantizado, mas um olhar histórico para a nossa história, para entendermos como chegamos até aqui. E eu gosto sempre de falar, Júlia, assim, que hoje nós estamos aqui não sem luta das nossas ancestrais. Eu falo, se eu carrego a cor preta na minha pele, foi porque as minhas ancestrais resistiram, para que essa cor continuasse na minha pele. E houve resistência, houve luta. E eu olho as lutas, a gente fala das atividades de ofício dessas mulheres pretas com a chegada da imigração europeia, essas mulheres foram lavar roupa, elas foram ser as microempreendedoras tão, né, fomentadas hoje em dia, as mulheres pretas já faziam isso. Elas lavavam, passavam, costuravam, elas saíam, porque a gente continua nesse encaminhamento histórico, a gente teve uma guerra do Paraguai que dizimou a população preta masculina. O Brasil enviou como frente de batalha os homens pretos para lutar na Guerra do Paraguai, para serem mortos. Nós tivemos vários genocídios recorrentes no Brasil do povo preto. E quem sobrava? A mãe preta solo, como é hoje em dia ainda. Se uma época lá, no final do século XIX, foi uma guerra do Paraguai, hoje
essa luta inglória contra as drogas, que mata jovem preto e periférico todos os dias, que faz com que seja um feito um homem preto chegar aos 24 anos de idade. O choro da mãe preta é constante no Brasil desde a chegada aqui. E nós temos que olhar, a gente também tem que ter esse olhar de como saímos desse ciclo de exploração do corpo negro da mulher. Como saímos desse ciclo? Pela educação, pelo acesso à educação, pelas condições de nós acessarmos equipamentos que antes eram privilégios somente dos brancos. E isso também inclui os espaços de poder, porque lá estão as decisões. Se nós tivermos um congresso majoritariamente de homens brancos, ninguém vai ter esse olhar. Então, nós temos que ter a consciência no voto também. Em qual bandeira nós levantamos na hora do voto? Quais mulheres nós queremos defender nas nossas causas? Será que ela tem essa consciência dessa causa? Então, nós temos que... várias frentes dessas lutas também estão no acesso aos poderes. Hoje, na sexta-feira, no dia 20, veio um dado sobre a questão do aumento da violência, o aumento da violência, dos marcos de violência, diminuiu o feminicídio, mas aumentou o grau de violência contra as mulheres pretas. Se exacerbou o número de ocorrências de violência. Claro que a gente também festeja o fato de termos mais denúncias, sim, mas isso também é um retrocesso para o nosso país. Né? A gente vê que nós temos muitas frentes. E assim, a gente vê que se naturaliza a violência contra a mulher preta, inclusive dentro dos espectros públicos. O Brasil foi condenado pelo Tribunal Internacional por usar menos anestesia em mulheres pretas do que em mulheres brancas. Chega a ser um absurdo essa frase. Eu falo que quando eu estou trazendo falas assim, por vezes eu seguro o choro. Porque é dizer que a mulher preta é mais forte, ela aguenta mais dor, ela precisa de menos anestesia. Ela pode ser jogada sem o cuidado nos aparatos públicos. Então, esse olhar, esse letramento antirracista tem que vir em todas as esferas. Todas as esferas. E, logicamente, que a Ana Paulo, coletiva que eu faço parte, é pouco. É uma gota num oceano de um país que viveu mais de 400 anos em cima dessa mão de obra. Então, por isso que eu agradeço estar em programas como esse e não dispenso nenhuma oportunidade para que outras mulheres também se levantem e se movimentem, porque é só assim que a gente vai conseguir vencer isso e fazer com que as nossas filhas não sofram as mesmas mazelas que nós e que nossas ancestrais. Sim. Eu falo assim que é triste de ouvir isso, que um país teve uma condenação médica por usar menos anestesia num recorte racial. Sim. Né? Bom, e também as pessoas brancas precisam ser responsáveis e ir atrás dessa informação também, né? Não adianta vocês continuarem conversando apenas entre vocês e a informação para ali. Né? Tem uma música que fala que não foi o preto que criou o racismo, né? Quem deveria ir atrás desse letramento seriam as pessoas que criaram toda essa eu falo que, gente, é uma atrocidade humana. Sabe por quê? Nós poderíamos ter pessoas que estivessem pensando na cura do câncer, nos avanços tecnológicos, científicos, e nós ainda estamos, em 2023, discutindo racismo. Isso se chama atraso social. Eu poderia aqui estar discutindo inúmeras teses de direito, falando de outras questões de implementação de políticas públicas, mas eu estou aqui para falar do racismo, porque nós ainda vivemos esse retrocesso. E você, né, com tantas formações aqui, você realmente, é isso que você falou, poderia estar estudando outras coisas, discutindo outras coisas, levando outras coisas, mas acaba também sendo dado a você isso? Eu falo assim, que eu não posso, enquanto existir, eu tenho que lutar.
Eu gostaria de estar fazendo outras coisas. Sim. E eu gostaria de ver tantas outras mulheres pretas como eu, inteligentíssimas, discutindo outras coisas que podem ser discutidas, ao invés de ainda estarmos discutindo racismo. Sim. Ainda estarmos discutindo igualdade entre homens e mulheres. Ainda estarmos discutindo questões de gênero e orientação sexual. A gente tem que reconhecer que isso é um retrocesso para o nosso país. Porque enquanto isso, o mundo avança, as tecnologias avançam, e mentes brilhantes ainda têm que estar discutindo isso, porque nós vivemos nesse retrocesso. Então, é um atraso para todos nós. O racismo faz com que toda a sociedade perca. Sim. Então, se não seja pela conscientização, pelo letramento, seja pela perca financeira que é tida por nós ainda termos que passar tempos e reiteradas vezes discutindo a mesma coisa. Sim, você ainda olhando para esse outro lado, né? Você pode, muitas vezes, deixar de ganhar dinheiro porque você está aqui conversando sobre isso. E o país. Também. O país, ele perde pessoas que estariam dedicando o seu tempo, a sua inteligência, a sua capacidade, porque tem que discutir ainda esses assuntos. Nós perdemos inteligências porque jovens, eles são, pelo racismo, assassinados. Nós perdemos. Porque mulheres são subjugadas e colocadas em serviço subalterno, ao invés de estar produzindo muito mais e efetivamente para a sociedade. Gênios que nunca serão descobertos, né? Porque Exato. não tiveram oportunidade. Exato, porque ainda vivemos num país estruturado no atraso. Bom, Ana Paula, a gente terminou o tempo, mas eu poderia ficar aqui por horas te ouvindo. Muito obrigada. Foi realmente uma aula para todos nós. E então quero te agradecer. Muito obrigada. Júlia, eu quero agradecer a vereadora nesse espaço pelo convite. Eu assim fiquei lisonjeada por poder estar aqui. Eu quero agradecer às mulheres do coletivo Mulheres Alinhadas, que também me possibilitam estar aqui falando em nome delas. Né? E eu quero agradecer por todas as mulheres que anonimamente fazem essa luta cotidianamente. Sim. Eu falo que a luta continua, que nós vamos chegar no momento que discutiremos outras coisas, mas ainda temos o que lutar. E se temos que lutar, não podemos retroceder. E eu quero te agradecer, Júlia, pelo carinho, pela forma muito simpática que fui recebida por toda a equipe aqui. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Vereadora, obrigada. Então, é mais um tema, como a gente sempre tem falado, que vem trazer aí essa reflexão. E esperamos, né, que todas e todos, o poder público, ele passe a ter esse olhar, porque é só você ouvindo, né, de quem vive no seu dia a dia, para ter. A gente não consegue falar, eu sinto, né, essa dimensão que é o racismo. E eu quero encerrar, eu acho a frase da Angela Davis muito assim, que impõe até para nós brancos, para todo mundo, né? Que não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. É isso que a gente deseja para toda a nossa população. Sim, e como a gente sempre fala aqui, né? Esse é um início, né? Uma conversa inicial. Abre essa conversa aí também numa mesa de jantar, na roda dos amigos, encaminha esse programa para outras pessoas também. Mulheres em Pauta fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.